Somos salvos para agradar o Senhor, né? Somos filhos, né? E Ele com certeza quer nos capacitar, quer nos transformar, quer nos levar além realmente de tudo que a gente já viveu. O Senhor colocou, né, no meu coração, o pastor Danilo, eu já sabia que pregaria, e o Senhor colocou as duas palavras, uma está conectada à outra. É claro que Ele tem liberdade para fazer o que Ele quiser aqui, né? Ele é bem-vindo no nosso meio, amém, irmãos? Você está aberto para alçar um voo diferenciado nessa tarde, né? Eu sei que nós estamos aí também na tarde, acabamos de almoçar, voltamos, né? Não se sinta constrangido se o sono bater, você ter que se levantar, ficar aí do lado, em pé, entendeu? Não permita mesmo, de forma alguma, ser roubado. O Senhor te trouxe aqui e Ele quer realmente falar com você, né? Que você tenha essa disposição de realmente deixar o seu coração aberto para ouvi-lo, porque a sua vida depois dessa conferência não vai ser mais a mesma, porque Ele vai te trazer aqui e vai fazer com que você pratique, desenvolva tudo isso que Ele está falando com você. Amém, irmãos? E eu quero falar sobre, que eu até acredito que a porta, né, como o Danilo e os irmãos daqui da IBAV Porto estabeleceram a conferência, né? A porta que nos leva além, né? Eu acredito que a porta que nos leva além é a intimidade com Ele. É Cristo no centro, no fundamento, no propósito principal. E também, sabe, é a revelação de que não tem nada a ver comigo, porque tudo partiu dele, no sentido de me desejar, de me formar, né, de me consagrar, de me conhecer antes mesmo que eu saísse da madre, e para que eu pudesse ser uma bênção, e fazer com que realmente o coração dele, o amor dele, fosse conhecido através da minha vida. E tudo isso, queridos, tem uma realidade profunda a partir do momento em que nós estamos dispostos a gastar a nossa vida aos pés do Senhor Jesus. Isso não é para mexer com as suas emoções, porque emoção não agrada a Deus. É um presente que Ele nos deu, faz parte de uma vida feliz. As emoções faz parte realmente de trazer harmonia, beleza para a nossa vida. Nós devemos desfrutá-las, nós devemos realmente manifestá-la. Faz parte da vida que Deus nos deu em Cristo. É claro que restauradas, renovadas, mas faz parte. Mas a fé que agrada a Deus não é a fé emotiva, porque a emoção passa, ela acaba, ela não se mantém, porque ela é humana, é da carne. Agora, uma coisa que me faz permanecer diante de Deus é a consagração. Eu gostaria de falar nisso, de falar sobre isso hoje à noite, né? Porque o Senhor, Ele tem muito prazer quando nós realmente nos rendemos para Ele fazer o que Ele quiser fazer conosco. O nosso Deus não é como o diabo, porque o diabo vem e arromba, o diabo vem e destrói, o diabo vem e mata, né? O diabo vem e engana. Não, o nosso Deus não é assim. A Bíblia diz que Ele bate a porta, e aquele que ouvir as suas batidas e abrir o seu coração, Ele entra, Ele muda, Ele faz morada, e Ele vai levar esse além do que ele possa imaginar. Pergunta para o irmão que está perto de você: você está afim mesmo de ir além com o Senhor? Você está afim mesmo de ir além com o Senhor, né? Você está afim mesmo de gastar a sua vida, né? Você está na Europa, né? Hoje pela manhã, quando o Danilo fazia o apelo aqui no sentido de você entregar a sua vida, o Senhor falou comigo ali, que eu já tinha descido,
E depois ele falou, não, à noite você vai estar lá com o microfone e você fala para eles. Nós estamos na Europa. E um deus europeu principal é Mamon. É o dinheiro. É o dinheiro. Eu sei que tem muitos que vêm para cá para ganhar dinheiro, porque amam o dinheiro. Mas eu estou aqui para te lembrar. Não entra por esse caminho não. Porque esse caminho é de morte. Esse caminho vai te levar a se perder completamente. Porque o dinheiro é bênção para mim, é bênção para você, precisamos. Mas nós jamais devemos amar o dinheiro acima de amar a Deus. O dinheiro jamais pode ser algo, sabe, que seja a razão, o sentido da nossa vida. Porque quando nós entramos por esse caminho, automaticamente vamos deixar de viver o melhor. Porque o Senhor com certeza não estará sendo, nós não estaremos agradando da maneira conforme Ele realmente deseja. Eu quero crer que todos nós estamos aqui porque Deus se moveu, Deus operou, Deus te trouxe a essa conferência. E lembre, é a primeira, vão vir outras, mas você é a primeira. É a primeira semente, é os primeiros a se achegarem. De você, muitos outros o ano que vem pode estar aqui. Porque aqui você decidiu render a sua vida, entregar a sua vida, colocar a sua vida nas mãos dele, para ele fazer com você o que você quiser. Pergunta de novo para o outro: você está afim mesmo de ir além com o Senhor? Lá em Atos capítulo 6, a partir do verso 1, conta a história de um jovem, Estevão. Essa palavra eu ministrei há um bom tempo atrás, numa conferência de jovens. Mas o Senhor nos vê todos jovens. Você é jovem. Aqueles que o encontram são renovados na sua força. Eu não sei quantos anos você tem, mas uma coisa eu sei: quando o Espírito te toma, você pode voltar a ter o vigor do começo, quando você começou a andar com Ele, da maneira quando Ele te encontrou no primeiro momento. Porque Ele é aquele que renova. É como Caleb, né? Com 85 anos, estava reivindicando a promessa de Deus, que Deus havia feito para ele há 40 anos atrás. E ele reivindicava Hebrom, a cidade que Deus havia prometido para ele. E aí Caleb, ele testemunha de que com 85 anos ele se sentia como 40 anos. Pergunta para o irmão que está perto de você: quantos anos você tem, filho? Fala: hoje é o dia do rejuvenescimento na sua vida. Tá certo, amor? Quase. Hoje é dia de você voltar à vida, a ser realmente algo maravilhoso e poderoso. E eu quero usar a vida de Estevão, como eu falei, um jovem. Se você for estudar um pouquinho, Estevão, ele decidiu gastar a vida dele. Ele tinha 29 anos apenas. 29 anos. Mas ele era alguém consagrado. Ele era alguém separado. Ele era alguém que foi escolhido. Ele era alguém que Deus formou no ventre, conhecia Estevão. E um dia ele teve um encontro com Deus, e ele decidiu entregar a sua vida para servir o Senhor. Para servir o Senhor. E não só serviu, mas ele deu a vida para o Senhor. Em Atos capítulo 6, a partir do verso 1, se o irmão quiser colocar também lá, beleza. Eu
Eu vi o pastor Danilo falando com eles lá, o pastor Silvio vem pregar aqui, ó. Vocês não podem ficar aí, mole, tem que ser rápido. Graças a Deus que eles foram rápidos e agora eles estão melhor ainda. Atos capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12, os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas irmãos, verso 3, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Repete comigo: boa reputação. Cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Fecha seus olhos. Você pode dizer para o Espírito Santo: estou aqui aberto, me leva além. Você pode dizer para o Espírito Santo, me leva além. Eu quero entrar pela porta que o Senhor abriu e que ninguém pode fechar. Eu me disponho a entrar, a vivenciar, a experimentar da revelação, da sabedoria, porque eu creio que em Ti eu sou provido, eu sou abençoado. No Senhor eu posso todas as coisas, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu vigor, o Senhor é a minha vida, o Senhor é tudo o que eu preciso. Espírito Santo, fala conosco nessa tarde. Nós estamos aqui reunidos no Teu nome e cremos que aqui o Senhor está, porque o Senhor é aquele que acompanha os seus. O Senhor é aquele que jamais nos deixa sozinhos. Nós estamos sempre bem acompanhados, e por isso nós Te honramos, e nós realmente Te recebemos e Te damos total liberdade de conduzir-nos da maneira que Tu queres conduzir, porque viemos para isso, porque somos Teus e não abrimos mão de Te agradar, porque o Senhor é a razão da nossa vida, o Senhor é a razão da nossa família, o Senhor é a razão do propósito pelo qual o Senhor estabeleceu esse trabalho aqui em Portugal. Faça isso, Senhor, porque viemos e Te queremos. Em nome de Jesus, diga amém. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, o Senhor, desde o ventre, como eu disse, Ele nos conhecia e nos consagrou. A partir do momento que você encontrou o Senhor te consagrou para Ele. Você é santo, você é separado, você é escolhido. Ele te elegeu, Ele te formou, Lá em João capítulo 1 até, diz que não foi a vontade do meu pai, nem a vontade da minha mãe, foi a vontade de Deus que me trouxe a vida. É Ele o meu sustento, é Ele o meu fundamento, é Ele tudo que eu preciso. E nós precisamos também ter certeza disso, de que a partir do momento que Ele me elegeu, me escolheu, Ele me consagrou. Ele não só me tornou santo, mas Ele me consagrou. E a consagração é para uma obra. A consagração não é para uma santificação. Nós fomos salvos pela graça, como eu falei pela manhã, mediante a fé para as boas obras. Nós fomos sim separados para sermos santos. Nós somos sim justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas há uma diferença entre ser santo e ser consagrado. Há uma grande diferença. O mundo, ele até admira as pessoas íntegras, as pessoas santas, mas o mundo persegue
e mata os consagrados. Há um desejo enorme no coração de Jesus, que sua noiva seja pura, sem mácula e completamente consagrada, para ser útil, para ser instrumento. O poder de Deus só se manifesta onde Ele encontra pessoas assim, que escolhem viver na pureza e na santidade, uma verdadeira vida consagrada. Aí alguns podem perguntar, mas o que é a consagração a Deus? Como posso ter uma vida consagrada a Deus? Consagrar significa dedicar-se inteiramente. Diferença entre santidade e consagração é que santidade está relacionada com a nossa conduta, nossa vida moral e nossas escolhas. Santidade está relacionada com isso. Mas a consagração, ela está relacionada à nossa dedicação. A nossa dedicação. Ser consagrado significa ser dedicado, comprometido, fidedigno ao Senhor. Pergunta para a pessoa que está na sua frente agora: ei, irmão, você é santo ou você é consagrado? Não há erro nenhum em ser santo. Não há erro nenhum em ter a moralidade. Não há erro nenhum, sabe, em ter uma conduta, né, reta, uma vida moral. Não há nada de errado em ser santo. Nós somos santos. Nós somos justos. Isso foi nos dado por Jesus. Ele nos deu. Nós recebemos pela sua maravilhosa graça. Mas o Senhor, Ele quer que nós não sejamos só santos, mas Ele quer consagração, dedicação, comprometimento. Quero perguntar para você: você é comprometido com Ele nessa obra, nessa igreja? Você está aqui com o pastor Danilo até que ele volte? Ou até que ele realmente, sabe, multiplique? Você está com o pastor Danilo disposto realmente a servir o Senhor, servindo o pastor Danilo, servindo a liderança dessa igreja? Você está disposto, sabe, a colocar a sua vida nas mãos dele? E depois dessa conferência, você procurar o pastor Danilo e dizer: pastor Danilo, a minha vida, a minha casa, os meus bens e os meus recursos, eu coloco nas suas mãos, pastor. O senhor pode fazer comigo o que o senhor quiser, porque eu creio que Jesus Cristo é o dono dessa obra. Ele é o rei desse lugar. É Ele que conduz, é Ele que guia, é Ele que faz. E eu estou aqui disposto a fazer o que Ele quer que seja feito. Isso é consagração. A maioria das pessoas se preocupam com a santidade de suas vidas, e isso é muito bom. Não estou dizendo que é ruim. Mas essas pessoas não se importam com a consagração. Na verdade, essas até reprovam quando alguém é completamente consagrado à obra. Quando eu me converti, no dia 9 de junho de 1996, eu fui o primeiro evangélico na minha família. E quando eu me deparei com o amor dele por mim, porque até então eu tinha um conhecimento da parte de Deus, mas eu não tinha experimentado do amor dele por mim, pela minha vida, sendo eu miserável, sendo eu orgulhoso, sendo eu alguém que vivia em função do status, sabe, da marca, do dinheiro. E quando eu me deparei com o amor dele na cruz do Calvário, eu fui constrangido a ponto de nem acreditar que era possível. E aí eu me entreguei. 33 anos da minha vida. Eu tinha 33 anos na época. E com 33 anos eu já tinha feito muita besteira, sabe, destruído pessoas, sabe, eu já tinha realmente, sabe, eu era alguém na minha família dito como não tem jeito. Esse aí é a ovelha negra da família.
Pergunta para o seu irmão: você já foi ovelha negra da sua família? A minha própria família nem acreditava. Os meus amigos trabalhavam na Scania na época. Eles falavam para mim: isso aí que o Luiz está vivendo agora é fogo de palha. Vai passar, vai acabar. Daqui a pouco ele está com a gente lá na balada, na prostituição, na luxúria, nas coisas horrendas que eu vivi. Quando nós decidimos nos consagrar, muitos se levantam para reprovar. Pessoas santas não incomodam o inferno. Sabia? Pessoas santas não incomodam o inferno. Mas pessoas consagradas são um grande problema para o diabo. Porque elas gastam a sua vida para derribar as portas do inferno e entrar lá e saquear as almas perdidas. Pessoas consagradas se compadecem como Jesus se compadece. Faz a diferença realmente. Evidentemente, ter santidade é fundamental, mas sem consagração a obra não avançará. E obra, quando nós falamos, tem tudo a ver, sabe, com a prática, com a aplicação em relação ao que você conhece da parte do Senhor. É a obediência, é você realmente se colocar nas mãos para ser usado. E quando ouvir, obedecer, ir, fazer, falar. Vocês têm um casal de pastor que são consagrados. Um nível de consagração que eu vou falar para vocês. Desde 96 que eu sou convertido, eu ouso até a falar que o nível da consagração do casal de pastor de vocês é um dos mais altos que eu conheço nessa trajetória toda da minha vida. Porque pessoas se levantaram, porque coisas se opuseram, e eles, convictos de que queriam gastar a sua vida, se levantaram contra tudo e contra todos. E nós vamos, porque nós temos uma palavra que Ele nos disse, e nós não voltamos para trás, nós permaneceremos. E vieram, e hoje você está aqui por causa disso, porque eles realmente têm um coração para o Senhor. Eles não têm um coração para você. É claro que te ama, é claro que todas as vezes, sabe, que te ensina, que te motiva, que até mesmo te exorta. Todas as vezes que eles fazem isso, é porque realmente eles amam você. Mas antes de amar você, eles amam aquele que eles se dedicaram a consagrar a vida, a realizar o propósito, a colocar o Senhor e a sua vontade em primeiro lugar. Por isso que Ele se importa. Por isso que eles querem que você realmente se alinhe no sentido de consagrar a Deus, de render a Deus, de dar ao Senhor o seu coração. A verdadeira base da consagração é o amor. O apóstolo Paulo, um homem consagrado a Deus e apaixonado por Ele, em Atos 20, 24, ele diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo também, ele disse que não tinha nada na vida dele, não considerava nada na vida dele por precioso, mas que ele queria cumprir com alegria a carreira e o ministério que ele havia recebido de Jesus. Amor é a base de uma consagração genuína. Uma das mais lindas histórias de amor e consagração que já conheci foi a dos jovens moravianos. O pastor Danilo já falou isso aqui, porque eu vejo vocês no culto de domingo de manhã. Quantos conhecem a história verídica dos jovens moravianos? Pode levantar a mão?
alguns. É a história de amor verídica, verdadeira. Eu quero acreditar que nessa terra portuguesa, muitos deram a sua vida para você estar aqui hoje. Quero acreditar que nessa terra portuguesa, famílias foram dissipadas porque decidiram gastar a sua vida por amor a Ele e por amor à obra que Ele quisesse que fosse realizada. E hoje eu e você estamos aqui por conta disso. Nós conhecemos a Bíblia, vamos falar um pouquinho de Estevão. Mas Estevão é um princípio, é alguém que realmente, se dedicou e resolveu gastar. Mas eu acredito que no nosso tempo atual, e os jovens é um deles. A história aconteceu na Alemanha no século XVIII. Eles tinham um movimento de oração contínua 24 horas. Eles oravam 24 horas. E esse movimento de oração era dos moravianos, um povo. Durou por quase 100 anos. 100 anos. E durante os 100 anos, eles oravam para ser a resposta para as pessoas. Eles oravam, para ser o refrigério, a esperança, a paz. Eles oravam para que o Senhor pudesse se manifestar através da vida deles e trouxesse alívio, refrigério, paz à vida das pessoas. E entre esse movimento, esse grupo, haviam 2 jovens moravianos de 20 anos. 20 anos eles tinham. E esses jovens ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico, agricultor e ateu. Ele tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas. E feito dessas pessoas os seus escravos. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Jesus Cristo. E esses 2 jovens souberam disso. Aí esses jovens decidem entrar em contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata: nenhum pregador e nenhum desocupado chegaria à ilha para falar sobre essas coisas sem sentidos. Era a resposta dele. Então eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta. E eles proporam ao dono: e se fôssemos a sua ilha como seus escravos para sempre? O homem, ele aceita a proposta de comprá-los, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Aí eles pegam o valor da venda de si mesmo. Eles usam o valor de sua própria venda para custear a sua viagem. No dia em que estavam no porto, se despedindo do grupo de oração e de suas famílias, o choro de todos era intenso, pois eles sabiam que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos. Quando o navio tomou certa distância, eles 2 se abraçaram e gritaram suas últimas palavras que foram ouvidas: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. E nunca mais se ouve notícia desses jovens, porque eles resolveram gastar a sua vida por amor ao Senhor e a sua obra. O jovem Estevão aqui, como eu li, ele também decidiu gastar a sua vida. Tudo é uma questão de decisão. Tudo é uma questão, de você querer ou não querer. Tudo é uma questão de decisão. O jovem Estevão, um dos primeiros diáconos,
servindo a igreja, servindo aos irmãos, levantado na igreja primitiva para servir os irmãos, servindo ao Senhor Jesus. Ele foi um exemplo de consagração. Sua vida e encargo nos inspiram e ensina que vale a pena se entregar a Deus, e que é possível ter uma vida de dedicação a Deus e a sua obra nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje, em que eu e você estamos inseridos. O jovem Estevão, ele morreu com 29 anos. Lá em Atos, capítulo 7, verso 56, a palavra do Senhor diz assim: e disse, eis que vejo, Estevão ao morrer, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Ele foi recebido, e o Senhor se levanta para recebê-lo. Estevão era um jovem radical que viveu intensamente o poder de Deus manifestado em seus dias. Ele trabalhava intensamente na obra, auxiliava diariamente na igreja. Foi um jovem que pagou um alto preço para defender as suas convicções. Ele suportou afrontas, perseguições, acusações, foi apedrejado, e antes de ser morto ainda teve compaixão para perdoar os seus algozes, porque ele sabia quem ele servia, porque ele sabia quem tinha o formado e o escolhido. Quero passar com você rapidamente algumas características. Pergunta para o irmão que está perto: irmão, você quer gastar a sua vida para o Senhor? Jovem. Característica dos que querem gastar a sua vida como Estevão gastou. Primeiro, o texto diz que devemos manifestar boa reputação. Está lá no verso 3, Atos 6, verso 3. Os apóstolos dizem: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Interessante da Bíblia é que por um certo tempo a Bíblia deixa de mencionar os apóstolos e começa a mencionar os discípulos. Deixa de mencionar os discípulos, que eram os grandes homens de Deus da época, e passa a mostrar a vida e testemunho do jovem Estevão. Por alguns instantes o foco é Estevão, exemplo de consagração. Obrigado. Por alguns instantes o foco é Estevão, exemplo de consagração em seu tempo. Nota-se que os discípulos estavam procurando por 7 homens, mas a Bíblia só menciona com devida ênfase Estevão, homem consagrado, no qual a luz não pode ser ofuscada. Sendo tão jovem, Estevão foi considerado fiel para assumir tamanha responsabilidade diante da igreja. Infelizmente, nos nossos dias, vivemos um momento muito difícil em nossa nação, falando do Brasil aqui, no qual os homens que deveriam ser os maiores exemplos do país estão envolvidos em grandes escândalos de corrupção. Homens responsáveis por trazer a justiça são os mais corruptos. E nós, irmãos, rejeitamos isso ou nos moldamos a esse quadro mundano. E é nesse cenário que o Senhor vai levantar os seus, como fez com o jovem Estevão. Um jovem que vivia uma vida de integridade diante da igreja. Não era mundano. Provavelmente não tinha um caráter duvidoso, sem ganância, egoísmo, orgulho e soberba. Ele tinha uma vida tão correta aos olhos de Deus que ninguém poderia censurá-lo. A Europa é conhecida
também, infelizmente, por um cristianismo ralo, superficial. Um cristianismo que os crentes bebem, se embriagam, se prostituem, fumam, se drogam. Um cristianismo que não tem santidade, nem santidade. Imagine consagração. Não diferencia de nada. Infelizmente, com muita dor no meu coração. O Brasil também. Pensa você que no Brasil não, é tudo perfeito. Não é não. Tem um monte de crente lá que vive uma vida mundana. Sabe que não está nem aí com o reino. Até se diz crente, mas não tem nada de cristianismo, não tem nada de consagração. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Os nossos estão aí nos vendo. Os jovens estão vendo os que são mais maduros, os que são mais experientes no Senhor. Se nós, os mais maduros, não manifestarmos para os nossos que são mais jovens a dedicação, o gastar a vida, a seriedade, de não deixar de vir no culto, de participar de uma célula, de entregar o dízimo, de orar, de ler a Bíblia, de adorar, de invocar o Senhor, o que serão deles? Passam mais tempo na escola, junto com uma educação mundana, maligna, totalmente contrário às coisas do céu, às coisas da palavra. O Brasil está passando por um tempo triste demais. Aquilo que era moralidade agora é desqualificado, ninguém quer mais, porque agora é a modernidade, agora não é homem e mulher, agora é o que você quer ser, o que você quer fazer. Acredito que aqui na Europa está da mesma forma. Se não é daqui que está indo para lá, assim como na América, em todos os outros continentes. Mas nós, você não pode, você não pode. Você tem que buscar o Senhor e dizer para Ele: Senhor, minha vida é tua, a minha família é tua. Os meus filhos serão profetas, os meus filhos serão missionários, os meus filhos vão amar mais as pessoas do que eu mesmo sou capaz de amar. Eles voarão, eles serão poderosamente usados pelo Senhor, porque eles são aqueles que o Senhor me deu. Pode aplaudir mais alto ao Senhor. A Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você veio para ouvi-lo, você veio para receber dEle, porque você tem um tesouro dentro de você. Você tem muito mais do que você precisa, e é tempo de nós nos voltarmos para distribuir, para amar, para colocarmos em prática aquilo que o Senhor quer. Segunda característica dos que querem gastar a sua vida como Estevão gastou: se encher do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo. Muitos pensam que para ser um bom trabalhador na obra de Deus é necessário ter somente boa vontade, desejo intenso de servir, responsabilidade de se cumprir agendas semanais, quer seja nas células, nos cultos. Todavia, para se trabalhar a serviço do reino, a premissa básica é ser cheio do Espírito Santo. Se não houver o anseio, um desejo de se encher do Espírito Santo, nada vai. Jesus disse em João 15, a palavra do Senhor diz que Jesus, lá em João capítulo 15, verso 5, Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Você pode dizer para o irmão que está perto de você: sem Jesus você já era. Fala para ele: já era, acabou. Sem Jesus você já era, acabou.
Você lembra da época que você estava sem Ele? Você gostou? Você sente saudade? Você não quer nem imaginar, nem pensar, porque era totalmente sem razão, sem qualificação. Não havia nada. Para ser um diácono, servir a mesa, Estevão, e distribuir alimentos, Estevão deveria ser cheio do Espírito. Que dirá para liderar uma célula, ministrar louvor no culto de celebração? Que dirá de se dedicar para servir o Senhor? Hoje em dia muitos fatores são observados, e dentre eles estão habilidades, dons naturais, simpatia, capacidade de responder a momentos de pressão, prosperidade financeira, dentre muitos outros fatores. Todavia, não podemos deixar de priorizar o ser cheio do Espírito Santo. O Senhor não mudou, Ele continua o mesmo. Não há mudanças no Senhor. O que Ele era, Ele é, e Ele será amanhã. E o Espírito Santo foi nos dado para nos capacitar a verdadeiramente nós nos entregarmos e gastarmos a nossa vida. Sem o Espírito Santo em nós e através de nós, vai haver aprovação, não haverá satisfação, porque tudo passa, tudo acaba, tudo deixa de existir. Terceira característica dos que querem gastar a sua vida como Estevão gastou: se encher de sabedoria celestial. Aqui em Atos capítulo 6, verso 9 e 10. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Para que possamos crescer em Deus, o ideal é nos encher cada dia mais de sabedoria. Mas não é qualquer sabedoria, é a sabedoria que desce do alto, é a sabedoria que vem de Deus, é a sabedoria que nós pedimos para o Senhor, porque Ele dá aos que querem, aos que precisam, aos que necessitam. E quando você menos espera, você é a voz que vai endireitar, que vai melhorar, que vai mudar o quadro de toda uma situação, porque o Espírito da sabedoria manifesta através da sua vida. Não podemos, simplesmente achar que a nossa vida deve ser conduzida da maneira que nós queremos. Não, nós dependemos completamente, nós nos rendemos completamente. O apóstolo Paulo diz que precisamos do Espírito de sabedoria e de revelação. Não há como nos mantermos sem o Espírito de revelação e de sabedoria. Estevão tinha realidade espiritual e muita sabedoria para pregar o evangelho da graça de Deus. Nem os mestres podiam resistir. Assim era Estevão, e assim é você, através do Espírito Santo de Deus. Assim é você. Quarta característica dos que querem gastar a sua vida: se encher de fé. Atos capítulo 6, como nós lemos, verso 5, diz que Estevão era cheio de fé. Pergunta para o irmão que está perto de você: como anda a sua fé, meu irmão? Como anda a sua fé? Você crê? Quantos creem aqui? Dá um glória a Deus bem alto. A fé que agrada a Deus é aquela que realmente é manifestada através dele, em mim, em você, filho. É a fé do sobrenatural, é a fé do impossível, porque na cruz Ele já nos deu tudo que nós precisamos. Tudo. Quinta característica dos que querem gastar a sua vida: manifestar obras poderosas. Estevão escolheu viver o evangelho na prática. Não era somente de teorias, era na prática, era todo dia.
era nas decisões diárias, sabe, era na condução do que era necessário, sabe, era na decisão do que era preciso. Em todo tempo, em todo momento, ele dependia de Deus. Ele era totalmente dependente de Deus. As palavras que saíram da sua boca eram carregadas de poder e vida. Em Atos 6, verso 8, a Bíblia diz que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. 29 anos, dedicado, consagrado, entregue, submetido ao propósito pelo qual Deus havia criado. Ele era cheio de frutos. E por último, não sei como está o meu horário. Manifestar, por último, sexto, característica dos que querem gastar a sua vida: manifestar graça sempre. Graça é favor imerecido. Sabe por que você está aqui? Porque Deus te favoreceu, por isso que você está aqui. Às vezes nós achamos que é nós que vamos, é nós que optamos, é nós que decidimos. Nem isso eu sou capaz de fazer. Se não for Ele movendo a minha vida, se não for Ele impelindo o meu coração, nem isso eu sou capaz de decidir. Mas a partir do momento que eu realmente reconheço, Ele me guia, Ele me conduz, Ele me leva, Ele me direciona. Eu não vim para Portugal. É claro que no meu coração havia um anseio, e Deus, Ele se alegra ao satisfazer os anseios do nosso coração. Mas ao mesmo tempo, tantas outras coisas eu anseio e não acontece, não é trazido à existência. Mas quando é Ele, quando é sua graça, as portas se abrem. Ele guia, Ele conduz, Ele direciona. Nós precisamos voltar, irmãos. Portugal é uma nação que Deus escolheu para manifestar os seus filhos, o seu amor, sua presença. O Marcello, italiano, que está ali conosco, tivemos um tempo de conversar e ele estava me dizendo que ele é muito grato aos brasileiros. Ele não conhece o Brasil, mas ele é muito grato aos brasileiros, porque os brasileiros têm a disposição de sair da sua nação para falar do amor, para pregar o amor, para evangelizar. Coisa que os italianos não é no mesmo nível, porque eles estão mais ensimesmados, vivem em função de si mesmo. Mas não é só para isso. Nós brasileiros estamos aqui, sabe, para fazer a diferença realmente, para manifestar a graça, o favor, a bênção, para servir o Senhor, servindo aos portugueses, servindo aos brasileiros, servindo a todos que vierem a essa nação, porque a nossa vida tem propósito, a nossa vida tem direção. Nós não vivemos simplesmente por viver, nós vivemos para fazer com que Ele e o seu reino seja colocado em primeiro lugar nas nossas vidas. Eu quero te incentivar. Sabe, irmãos, eu sinto no meu espírito, o Senhor tem um propósito gigantesco na sua vida. Você não é capaz de imaginar o que Deus pode fazer e quer fazer através da sua vida. Você não é capaz. Nós somos muito limitados em relação a essas coisas, mas nada vai acontecer se eu não tiver a disposição de abrir o meu coração e falar para Ele: Senhor, eis-me aqui, faça de mim o que o Senhor quiser fazer, porque a minha vida
foi te entregue. E eu jamais vou sair das suas mãos, porque o Senhor me formou, o Senhor me conhece, e o Senhor já me consagrou para eu ser bênção na vida dessa nação, na vida da minha família e na vida de todos aqueles que o Senhor vai me conduzir e me guiar para servi-los. Porque o Senhor quer se manifestar através da minha vida, para que outros possam experimentar do seu extraordinário amor. Você pode ficar em pé no seu lugar, por favor?